Existe um conflito silencioso na maternidade atual e é sobre isso que a gente vai falar no nosso vídeo de hoje. Sejam todos bem-vindos, esse é o quarto vídeo da nossa série de 44 para te ajudar a ser uma mãe com mais autoridade. Para quem não me conhece ainda, eu sou Daniela Kobayashi, sou psicóloga infantil e orientadora de pais e a minha intenção aqui nessa série é ajudar um pouquinho a ampliar o seu horizonte para todas as possibilidades de como educar melhor seus filhos, como se autoeducar melhor e poder ter mais firmeza nessa condução. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto que soa até um pouco delicado às vezes em algumas abordagens por aí que eu vejo. E às vezes me preocupa, desculpem, a voz ainda não tá boa. E porque o que acontece? As mães e pais também acabam se colocando em igualdade com os filhos. É o que acontece quando a gente quer ser amigo, é o que acontece quando a gente quer que eles não tenham nenhum embate conosco. Quando a gente acha que vai perder o amor que eles têm por nós, colocando limite, por exemplo. Então, o maior conflito, e que é silencioso na atualidade, mas que tem desestruturado muitas famílias, é justamente isso, de o medo de perder o amor do filho. Para a gente começar a organizar algumas coisas por aqui, eu quero te lembrar uma coisa, que a criança não deixa de gostar de você porque ela recebeu um limite. Mas eu te garanto que ela fica insegura quando ela vê que ela não está em um terreno estável, em que ela está em um terreno instável, em que há instabilidade naquela relação. Ou seja, como já falamos em alguns vídeos anteriores, quando ela puxa um pouquinho a corda e a corda cede um pouquinho para lá. Não parece uma corda rígida, parece que tem um elástico ali, algo que depende da força da criança e não da convicção, da sustentação, dos valores da família. Entende que é muito diferente esse posicionamento? E aí isso vai trazendo insegurança para a criança. Porque uma criança que não está totalmente formada ali, cognitiva, afetivamente, biologicamente, neurologicamente, não tem como assumir as próprias condutas e as próprias decisões. Por isso que ela precisa, quanto menor, ela precisa de mais aparato fixo e que seja imutável, que não se mexa. Se você coloca um bichinho de estimação que seja, em um ambiente, depois coloca ele em outro, depois coloca ele em outro, depois coloca ele em outro, ele não tem capacidade de articular aquilo lá. Ele vai reagir ao estímulo ambiental. E é isso que inicialmente uma criança faz. Então nem tudo que ela faz é para te confrontar. Vamos lembrar do vídeo anterior? Eu não sei se foi do 2 ou do 3, mas você está conduzindo o carrinho ou deixando ser conduzido?
Você entraria em um carro em que tem uma criança de 2 anos dirigindo? Eu não. Porque eu sei que o córtex pré-frontal dela não está formado, que ela não tem noções de trânsito, que ela não tem noções de direção, de velocidade, de aproximação visual e tudo mais. Então, olhem que loucura é a gente deixar isso tudo na mão das nossas crianças. Vamos lá. A criança só respeita aquilo que ela admira. E eu e você aqui, ó, adultos, admiramos alguém que diz uma coisa e depois faz outra. Que cumpre uma promessa, seu chefe cumpre uma promessa que no final do mês vai te dar aumento, mas não te dá. Você passa a confiar nele da mesma forma como você confiava antes? Já parou para pensar que com o teu filho é um pouco mais acentuado isso? Porque ali tem vínculo de afeto, ali tem vínculo de dependência total. Uma criança de até 4, 5 anos depende totalmente de você. É claro que se eu vou dando habilidades de vida diária para ela, vou incentivando, ela vai ficando mais fortalecida, com mais autonomia. Mas voltando para a questão de achar que a gente vai perder, enquanto adultos, o amor de uma criança. Eu achei que tinha parado aqui. E pelo contrário, a admiração nasce por estabilidade. Por que ele procura sempre a mãe? Porque instintivamente ele reconhece que é alguém que vai estar sempre ali. Então quando ele não vê a mãe, o que acontece? Ele perde o eixo, ele se desestabiliza, porque ele não tem capacidade de se autorregular ainda. E precisa de uma força externa para ajudar ele. Então vamos direto ao ponto hoje. Ferramenta prática. Quando tiver alguma resistência em relação ao limite que você está dando para a criança, você não vai tentar recuperar o carinho dela imediatamente. Não. Você não vai perder o carinho dela. Fique sossegada. Você confia em mim? Então me dê um voto de confiança. Se você sustentar o vínculo, te garanto que seu filho vai voltar. E vai dizer: mamãe, eu preciso daquela coisa que eu te pedi e você não me deu, mas tá bom. E você vai dizer não de novo, e você vai dizer não de novo. Dependendo da idade, você pode até argumentar com sustentos lógicos, uma sustentação lógica. Mas você não tem que estar preocupado em perder o afeto do seu filho, desagradar ele. Se você sabe o motivo pelo qual você está dando tal limite, se isso é claro na tua cabeça, se isso está fortemente estabelecido no teu coração, não tem por que você titubear. Agora, o problema que eu vejo da maioria das famílias é que elas não têm essa clareza. Eu preciso ter essa clareza, assim como eu sei a minha idade, eu sei o meu nome, eu sei os limites que eu tenho, os meus parâmetros. Eu sei quais são, inclusive, as coisas que eu discordo, porque não basta saber as coisas que eu concordo. Entende? Então,
você não vai tentar recuperar esse carinho, você vai sustentar. Porque o teu filho vai encontrar aprovação, vai encontrar amizade nos desenhos, se ele vê televisão. Ou, pior ainda, se ele tem acesso livre a telas, a smartphone e tablet. E na escola, em outras amizades, ele vai sempre. A tendência é que ele seja me fugiu a palavra agora? Que ele seja reforçado efetivamente. Que ele tenha essa aprovação afetiva. Não quer dizer que você não o ame. Mas você precisa ser o limite claro de até onde vai aquilo que você julga melhor. Ou melhor, que realmente é o melhor para o teu filho naquele momento. Então, seu filho tem diabetes. Você vai deixar uma criança com diabetes comer doce todo dia depois do almoço? Depois dele comer um prato de macarrão e arroz? Você vai deixar uma criança comer pirulito, bala, chocolate à vontade? Eu tenho certeza e espero que não. Porque você não quer que ele tenha uma insuficiência ali de insulina, precise ir para o hospital, precise ir para emergência, certo? E, inclusive, posso vir a... que a gente não pode falar por aqui. Então, entende que ali para você esse limite é claro. Mas se o limite do que tem que ser feito no dia a dia, limite da ordem, da hierarquia, do respeito, dos valores não estão claros para você, realmente vai ser difícil sustentar. Se você tem essa clareza de que precisa dessa ajuda, eu tô aqui para isso. Eu te garanto que você vai sair uma pessoa muito mais fortalecida. Para depois ser uma mãe, um pai, um cuidador, um professor muito mais forte. Então, peço que vocês fiquem aqui, continuem assistindo essa série, mandem perguntas lá no meu Instagram e vejo vocês no próximo vídeo. E não se esqueçam, seu filho não precisa de um carinho, assim, sabe? Aquele, meu filho, não, mamãe tá aqui pra tudo. Não, tudo bem, não foi nada. Tá bom, só dessa vez. Seu filho precisa de uma referência. Seja você a referência que ele vai buscar quando ele precisa. Um beijo e até mais.